É sobre o seu livro, Chico. Entre a primeira edição de 88 e a segunda de 2011, né, a terceira, melhor dizendo, né, de 2011, aliás, que já fazem 12 anos, né, Chico? Vamos Agora está esperar na aí a hora. quarta edição, né? Qual que é a diferença fundamental? Existe uma diferença conceitual ou a diferença é mais o acúmulo de dados, o acúmulo de conhecimento? O que que você pode dizer sobre essas duas Olha só, edições aí? o fundamento surgiu de um desejo que eu tinha desde graduação, que eu tinha que popularizar a limnologia. Eu não aguentava mais falar em casa que eu fazia limnologia, ninguém sabia o que que era. Eu tenho um trauma disso, por isso que eu insisto na popularização da limnologia e de levar a limnologia à sociedade. Aí, quando eu voltei da Alemanha, durante meu doutorado, eu acumulei muitas fotos, tanto é o capítulo da história da limnologia, você vê que é grande, por quê? Eu fazia fotos dos limnólogos e fui cunhando informações. E aí, em 88, surgiu o livro, que ficou. Olha, eu comecei a escrever o livro em papel ao máximo com lápis de alfaiate número 2. Não era digitado como hoje, né? Depois eu datilografava, lembra? Datilografava. Aí, máquina Remington, vocês sabem, vocês são dessa geração, Uhum. Laís não, mas nós fazíamos assim, e aí surgiu o fundamento. Aí foi publicado, mas não deu a menor repercussão. Fizemos o lançamento da UFSCar, aí minha esposa, eu falei, Rosa, vamos fazer uma festa. Aí ela fez vários bolos que sobraram, comeu mais de um mês os bolos que ela fez, porque não foi ninguém. Foi a primeira frustração minha. E ninguém tomava conhecimento do livro. O livro só foi ficar famoso 10 anos depois. E eu triste, porque eu botava meu filho para dormir, ia de madrugada escrever o livro. Bom, aí depois o livro ficou conhecido, veio a segunda geração, a segunda edição, que foi praticamente uma reprodução da primeira edição, mas eu falei, não vou fazer a terceira edição, não. Aí chegou um ex-orientado meu, o professor Vinícius Fajardo, professor hoje titulado da FJ, falou, Chico, eu tive uma ideia para o livro, você está sem paciência, mas escolhe cada um dos seus ex-doutorandos para atualizar um capítulo. Aí foi uma ideia fantástica. No início, todo mundo topou, mas teve alguns, que eu não vou citar o nome, porque alguns deles são famosíssimos, que ligavam para mim de noite, que estava escrevendo o capítulo, Chico, eu não consigo avançar. Por que, fulano? Eu não tenho coragem de mexer nisso. Foi aqui que, Chico, eu comecei minha vida limnologia, como é que eu vou mexer nesse capítulo? Eu não tenho. E logo eu, não, você vai, arranja coragem, você vai. Aí depois, Chico, eu não tenho outro. Chico, eu comecei a mexer, mas não consigo. Porque a história que eu. Bom, aí o que aconteceu? Que cada coautor, vocês percebem, cada capítulo, tinha como regra principal era a seguinte: o fundamento não pode engordar. Porque nós aprendemos com o professor Margalef, numa discussão da Universidade do Maranhão, ele falou: por que, que os livros do Margalef não vendem? Segundo ele, por que, que meus livros ninguém gosta? Porque é muito grande. Eu comecei a falar, escrever, blá, 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 blá. Uhum. Aí ele falou, não engorda. Aí eu falei, gente, então o Margareth já me deu a dica. Aí eu falava para meus alunos brincando, o que para entrar tem que tirar. E o problema todo, do dilema dos coautores, é que tirar para entrar o novo. O fundamento é uma coisa fundamentos. Daí o sucesso do fundamentos, que ele Uhum. manteve a essência, que o aluno precisa saber aquilo, não precisa saber aqueles detalhes, Uhum. que vai engordando. E engordar também tinha outro problema financeiro. O Rodrigo, que é o editor da Intercept, falou, professor, o livro não pode passar de R$ 350 em nenhuma hipótese, porque senão não Uhum. vende. Aí eu falei, meu Deus, mas isso. Então tá. Então, aí, mas mesmo assim, eu não abri mão da gente botar capítulos novos como bacterioplâncton, perifito e de peixe. Tá. E qual a sorte e o grande legado que a gente deixou nesse livro é que os coautores é do quilate do Antônio, Reinaldo Bozelli, Fábio Roland, Sidney Magela Tomás e outros que são expoentes da nossa semiologia. Então o livro não tinha como dar errado. O mérito Uhum. meu foi lá atrás, depois foi deles. Porque o mérito de um grande cientista é capacidade de juntar grandes cientistas ao seu entorno e trabalhar em rede. E mais do que nunca, Ronaldo, e Laís e Antônio, nesse século XXI, para a gente romper com aquele paradoxo, nós temos que trabalhar em redes internas e essas internas interagir com fazer hoje com a internet é uma ferramenta fundamental para eu trocar ideia com você no Rio Grande do Norte, crescermos juntos e os limnólogos que trabalham na universidade de vocês têm que aprender a trabalhar juntos. Esse é o método que nós temos que descobrir, é como romper com os eventuais desavencinhos que a gente tem no dia a dia que prejudicam o avanço da limnologia.
Esse é porque o limnólogo trabalha com a ciência interdisciplinar. E mais, não é trabalhar com químico de água, eu quero trabalhar agora com educador, eu quero trabalhar com antropólogo, eu trabalhar com pastor, com padre, que tem uma igreja, como na Bacia Delgada da Lagoa que eu trabalho, Lagoa Emboacica, que ele faz um culto por dia, por noite, com 400 pessoas fazendo com xixi por cada um, multiplica 400 ml por 400 pessoas, quanto que cai na Lagoa Emboacica só de xixi, porque não tem tratamento de esgoto. A nossa ideia é transferir essa igreja para outro lugar. Não podia ter permitido ficar na bacia hidrográfica tão pequena, que é o principal fator de impacto hoje. Então, gente, volta aquilo. Vamos sair da água para a terra para recuperar a lagoa. Para isso, lá tem que encontrar o quê? O pedagogo. Aí, o que eu vou só, Ronaldo, vou concluir. Se você quer recuperar os ecossistemas hoje do Brasil, vamos dar educação para o povo brasileiro. Um povo educado não joga esgoto na represa Billings. Inaceitável. Com a cultura que nós temos em São Paulo, com pujança, com a FAPESP, como é que ele joga esgoto ainda na represa Billings? Uma empresa fundamental. Se não tirasse mais água para beber, só de paisagismo, como é que você... Eu moro numa cidade que o Rio Paraíba do Sul, o Rio Guandu, é esgoto puro. A Geosmin, você se lembra do Jornal Nacional todo dia. Eu e a limnóloga Sandra Azevedo até combinamos não dar mais entrevista, porque fomos até ameaçados de morte. Por quê? Esgoto que a gente estava bebendo. O que é geosmina? Porque é uma molécula que é esgoto. O cheiro da torneira lá de casa. O que é isso? O que adianta de saber muito análise de fosfato, nitrogênio, blá, blá. Isso aí já domina. O problema é educação. Um povo educado não joga esgoto no rio do qual tira água para beber. É simples assim. Tá certo. Não é só educação, né, Chico, também, porque assim, jogam esgoto na represa Billings, jogam esgoto na represa de Salto Grande, na cidade do interior de São Paulo, onde eu nasci e tal. Mas assim, as pessoas são alfabetizadas, o índice de analfabetismo é muito baixo, mas assim, se o político que está lá ou a gestão não prioriza o saneamento básico, isso é, Mas, é Ronaldo, me complicado, permita. né? Políticas públicas mesmo, né? É E como o exatamente. nosso conhecimento na limnologia vai chegar para quem É toma essas exatamente. decisões, né? Eu ia até responder aqui, Ronaldo, exatamente. O que nós temos que fazer limnólogo é o que eu vou fazer hoje à tarde, é uma reunião às 3 horas com a Câmara Municipal. Eu chego às 3, não vão me atender às 3, vai ser às 6, quando o expediente está esgotado, porque eles não priorizam. Mas eu não desisto. Eu não me conformo de jogar esgoto no rio do qual a gente tira água para beber. Uhum. Eu vou morrer. Aqui, Por quê? Esse conhecimento, como a Laís falou, tem que chegar na Câmara, porque eles são os tomadores, eles fazem as leis. E numa cidade como a nossa, que tem petróleo e tem royalties, o orçamento da cidade, aqui nós temos o campus, estamos 240 mil habitantes, o orçamento, segundo a lenda, é o dobro da cidade de Curitiba, que tem 1 milhão e tantos de habitantes. Então, não era para ter, não ter, concorda? uhum. É Claro, complicado. claro, sem dúvida. Bom, o Lago Paranoá, que era um lugar onde Exato. fedia a água, né? Depois que a Caesb tratou o lago agora é um lugar atrativo, gera dinheiro, os terrenos valorizaram demais, né? Falou Então, de esse é um Mas exemplo você claro, né? falou lá, Paraná, você lembra dos luminólogos que trabalharam lá? A Caesp contratou 4 luminólogos, um deles é o Starlink. Sim, o O Starlink Starling. mudou, lembra dele? O Uhum, claro. Starlink sumiu do meu cenário, mas ele era Certo. fantástico. E Uhum, ele mudou a Caesp. uhum, Ele, liminólogo, ele frequentava nossos congressos e ele levou todo conhecimento, ele mudou, e aí que começou. A estação de uhum. tratamento, terceiro estágio, eliminando fósforo, Exato. foi aí que Uhum, começou. exatamente.